aqui é a Luana e tu tá em mais um PaginaCast, um podcast que a gente fala sobre livros. E hoje eu vou falar sobre coisas que eu não gosto em um livro. O tópico desse podcast hoje, desse episódio do podcast, surgiu quando eu estava escrevendo sobre um livro no meu caderno de leituras. E aí, às vezes eu estou escrevendo sobre os livros e eu gosto de colocar sentimentos, coisas que eu gostei ou não gostei, e também sobre a parte da escrita dos autores e tal, para me ter noção do que eu tenho gostado ou não tenho gostado. E escrevendo sobre esse determinado livro, eu comecei a tentar achar elementos que fizeram com que eu gostasse do livro ou desgostasse de algumas partes do livro. E eu gosto de pontuar porque às vezes a gente não gosta de algo e a gente não sabe muito bem por que a gente não gostou, algo que nos incomoda ou deixa de incomodar e outras coisas a gente passa pano e tá tudo bem. E eu falo isso porque tem vezes, gente, que a gente lê um livro que a gente sabe que é ruim, mas que a gente tem alguma coisa que nos chama a atenção nele e que a gente faz com que, mesmo que a gente, ai, nossa, tem uma coisinha ali ou outra ruim, ainda assim a gente goste por outros elementos. Então eu resolvi trazer para vocês coisas que eu não gosto em um livro, mas é claro, se vocês gostarem, eu posso trazer um episódio sobre coisas que eu gosto no livro. Não esqueça de fazer os comentários aí pra gente continuar a conversa que vai ter nesse episódio. Vamos lá? Verossimilhança. Eu, assim, não tenho problema nenhum que a história seja absurda. Eu super entro quando a história é absurda. Eu entro na história, eu super engajo, não tem problema nenhum. Mas eu quero que essa história absurda faça sentido dentro da história absurda. Não adianta tu colocar regras e depois mudar essas regras para o teu bel prazer. Não adianta tu colocar coisas absurdas para modificar quando tu acha que simplesmente faz sentido. Ou tu faz um mundo que ele não encaixa entre si. Ele não faz sentido entre si e tu só quer chocar ou só quer fazer algo mirabolante, mas que não funciona entre si. Vou dar exemplo da Empregada, que é um dos livros que, assim, meu Deus, todo mundo tem falado, principalmente por causa do filme, mas, é muito difícil pra mim, porque eu não gostei do livro, eu achei ele muito fraco. Por N questões, tem que fazer um episódio, eu acho que só sobre a Empregada, porque eu tenho muito pra falar, mas uma das questões da Empregada pra mim é que a personagem, ela passa 10 anos na prisão. E eu tenho a sensação que a autora colocou esses 10 anos na prisão só pra no final ter aquele plot twist. Eu acho que ela pensou no final e depois ela foi fazendo o preâmbulo do livro. Por quê? Quando a gente pensa numa pessoa que passou 10 anos na prisão, é uma pessoa que é mais esperta, que é mais ligeira, que até pode se surpreender por uma coisa ou outra. Porém, todavia, entretanto, quando ela vê que ela tá numa questão complicada, ela vai ter recursos, vai tentar se livrar daquilo, porque, gente, prisão não é uma coisa fácil, não é um resort. Então, assim, ela vai ter elementos, ainda mais 10 anos é muito tempo. Então, ela vai ter elementos para poder se livrar daquilo ali, para tentar fazer com que as coisas para ela não sejam tão ruins. Porém, nesse livro, a personagem não faz isso. A personagem é uma panaca, ela é uma banana, sabe? A mulher, a chefe dela faz cada coisa com ela que não faz sentido para uma personagem que passou tanto tempo na prisão, ainda mais pelo que ela foi, né, presa, que depois a gente descobre lá, e assim, e sem contar que a gente não tem a história dela na prisão, o que aconteceu com ela na prisão, pra de repente, tá, beleza, ela vai ser devagar. Coloca o que aconteceu na prisão pra gente saber o porquê que ela foi devagar. Enfim, eu quero verossimilhança. Tu me bota o personagem que foi na prisão, eu quero que o personagem ele haja de acordo com pessoas que foram parar numa prisão. E assim, eu tô dando um exemplo de um livro que ele é nos nossos tempos de hoje, sabe? Então, é uma coisa que acontece agora e tal. Mas, por exemplo, tem outro livro que eu falei num vlog por aqui, que é sobre uma detetive no futuro. Eita, no futuro é ótimo, né? Mas no futuro. Então, toda a investigação, todas as coisas têm um quê tecnológico. Só que a autora, ela segue aquela ideia da tecnologia. Então, ela tem entraves durante a investigação dela que são condizentes com aquele mundo que a autora criou. Então, assim, é isso que eu espero. Tu pode me botar uma investigadora em 2050 e poucos, eu não tenho problema nenhum, mas que faça sentido com aquilo que tu criou. E quer me deixar mais maluca ainda é quando o personagem no final, que é o que acontece na Empregada, é completamente diferente do personagem durante todo o livro. Meu Deus do céu, eu fico pra morrer.
O segundo ponto que me faz não gostar de uma escrita é quando o autor tenta ter uma escrita poética, ele tenta botar uma mensagem, sabe, bonita e tal, e o cara não faz o básico. É uma coisa brega, é uma coisa que eu fico, cara, por quê, por quê, por quê? E assim, normalmente são autores que eles tentam colocar frase, eu acho, não sei se é pro pessoal do TikTok, fazer highlight, eu não sei, eu realmente não sei. Eu só sei que se bem que tem uns que são antigos e não tinha TikTok, mas enfim, vocês entendem o que eu tô falando? Que é, eu tô tentando fazer uma coisa poética, uma coisa pra ter marcação, uma coisa pra tu ficar pensando depois, mas o autor, ele não faz o básico, que é criar um personagem interessante, criar um personagem que tem camadas, criar uma história interessante e que a gente possa conhecer um personagem que, pô, se eu tiver que descrever o personagem, eu vou conseguir descrever. Ele não faz esse básico, ele só vai e fica falando coisinhas bonitinhas e tal, tal, tal. Ai, além de ser ruim, é muito, muito brega e eu fico com muita vergonha alheia. Um terceiro tópico é, e aí eu posso dividir esse tópico em dois, que é tirar o leitor para idiota. O primeiro ponto é, eu fico pra morrer quando eles ficam explicando coisas básicas. Gente, eu já entendi, eu não sou burra, eu tô lendo. Às vezes, quando é audiobook, eu até entendo que a gente tá fazendo. Eu mesmo sou o tipo de pessoa que escuta audiobook fazendo outras coisas. Pode ser que tu te perca e tal, eu tenha que voltar. Mas assim, se tu explicou bem, se tu fez o básico, que é explicar bem, por que tu tá dando explicações? E normalmente são escritas, às vezes, que não são elaboradas, não é uma coisa que tu vá ter que ler várias e várias e várias vezes. É uma coisa simples. Então, assim, pra que tu vai explicar? Eu já entendi, sabe? Eu gosto muito de livro policial. Então, assim, às vezes acontece de o livro, ele foi colocando pistas, a gente foi juntando pistas, e aí lá no final acontece lá de, descobrimos que é o assassino, tal, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Tu ficar explicando passo a passo do assassino. Pra que fazer isso? Parece filme de terror que o cara pega, ou o vilão do filme de ação, que fala todo plano e tal, tal, tal. Eu entendo no filme de ação ter a explicação do vilão pra tudo o que ele fez pra chegar naquele plano ali. Porque a maioria das vezes a gente não vai ver. Mas agora, num livro, quando a gente viu, quando a gente juntou as pistas, pra que fazer toda a explicação? Não tem necessidade. Só tem necessidade quando tem alguma coisa obscura que ainda não encaixou, alguma coisa não faz sentido. Os exemplos que eu posso dar é, por exemplo, o da Agatha Christie, que os livros da Agatha Christie, o Poirot, ele vai escondendo as coisas da gente, né? A gente sempre é outro personagem que a gente sabe ali a história, então o Poirot esconde pra esse personagem e depois o Poirot vai explicando. Então faz total sentido, porque aquele personagem que tá contando a história pra gente é a gente. Então a gente não sabe o que tá acontecendo. Tem elementos ali que vão se encaixando, a gente vai mais ou menos fazendo a história, mas tem o encaixe ali porque a gente não sabe de tudo. Agora, quando a gente já viu a visão do personagem, a gente já juntou as pistas, pra que explicar as coisas? Não faz sentido. E eu digo isso no final, mas também às vezes é o personagem ter falado alguma coisa e aí ter um narrador explicando, não, mas ele quis dizer aquilo. Gente, eu já entendi o que o personagem quis dizer. Eu não sou burra. E às vezes eu posso ser, mas nesse momento eu não sou burra. E aí a outra subdivisão é esconder elementos importantes para daí ter para ter um plot twist maravilhoso que tu vai ficar, meu Deus, e às vezes não faz sentido e só me irrita, principalmente se for um personagem que a gente acompanha ele. Uma coisa, narrador não confiável, a gente vai entender que é um narrador não confiável, mas quando o narrador ele vai te contando tudo e todas as coisas que ele vai contando vão se encaixando na verdade, então a gente vai vendo que ele não é, que ele é confiável, que assim, 90% das coisas que ele conta são verdades. Quando chega em algum momento e a gente descobre algo só pra ter o plot twist pra nos chocar como leitor, eu fico chateada, porque assim, não precisava esconder, podia contar de outra forma, sabe? Porque pra que tu vai esconder isso? Foca então na escrita, na história em si, do que tentar fazer um plot twist. Ou simplesmente muda o narrador, bota outra pessoa pra poder fazer esse plot twist. Porque, pô, eu tô esperando ali, tô vendo uma coisa, e aí, não, porque agora a gente vai fazer um plano, e aí não conta o plano pro leitor. Eu não curto isso. E Stephen King gosta de fazer isso em alguns momentos, me dá um quê de filme, sabe? Que filme a gente não vê o plano, e não curto, acho que é uma coisa que
Pô, pra quê? Não tem necessidade. Mas assim, quando a história é boa e só essa partezinha é do esconder é ruim, eu até relevo. O brabo é quando é todo livro. Todo livro me faz ficar, meu Deus do céu, pra quê? E aí, continuando nessa ideia de esconder coisas da gente de leitor, eu também não gosto quando a história continua na visão do personagem, porém, todavia, entretanto, tu coloca alguma coisa, um segredo, não necessariamente plot twist, mas um segredo ali do personagem pra te chocar, pra tu ficar, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso com o personagem. E simplesmente aquilo não é mais falado. Se esquece daquilo, aquilo não faz mais sentido. E não tem, ou quando não tem mais sentido, não tem consequências para aquele personagem. Voltando para leituras que eu fiz nos últimos tempos, e na verdade não foi leitura, foi um audiobook, porque eu já não tinha gostado do livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, mas resolvi ler Verity, escutar Verity, na verdade, porque o pessoal falava muito, e aí era um thriller, não sei o que, vai, não, tal. Eu falei, não, como eu já não gostei de É Assim Que Acaba, e fiquei muito chateada que eu perdi um tempo da minha vida, o que eu fiz? Eu escutei o audiobook de Verity, e uma das coisas, principalmente nisso de, cara, tu não vai usar esse elemento, pra que tu colocou esse elemento? Em Verity é que a personagem no início do livro é um cara é atropelado e esse cara acaba espirrando um sangue nela. Uma coisa chocante, oh meu Deus. E isso simplesmente não é mais falado no livro. Esse elemento só acontece para ela se encontrar com um cara que depois vai, sabe, aparecer no decorrer do livro. Gente, pra que tu vai colocar esse elemento chocante se não vai acontecer mais nada? Ela não tem um transtorno pós-traumático sobre isso, ela não pensa sobre isso, ela não vê o cara lá deitado no chão como se fosse uma visão, não acontece absolutamente mais nada sobre isso. A impressão que eu tenho é realmente tipo, ó, eu vou te chocar nas primeiras páginas e fica aqui comigo com essa história. Pra quê? Pra quê? E isso acontece em outros livros de o personagem, sei lá, roubar uma bala nas Americanas. E isso não ter consequência depois no futuro. Ou não necessariamente precisa ser consequência de, tipo, alguém brigar nem nada. Às vezes pode ser uma consequência mental. O personagem, se tu bota elementos, esses elementos, eles têm que ser usados durante a leitura, a escrita. A história. Eu ia falar leitura, mas na verdade é a escrita, né? A história tem esses elementos, eles têm que ser desenvolvidos na história. Senão não faz sentido nenhum ser usado. Se as coisas na nossa vida acontecem e aquilo depois tem decorrências das coisas que acontecem, principalmente coisas muito traumáticas, sabe? Imagina na história que tu tá ali, que o cara, que a gente, que é leitor, tá engajado com aquilo, não faz o menor sentido. Não vai usar? Não coloca. E o último ponto, mas não menos importante, é aquela personagem legal, aquela personagem bacana, aquela que ela era diferente de todas as garotas, mas que na verdade ela é uma baita de uma chata. Simplesmente uma baita de uma chata. E eu falo isso, gente, porque a maioria dos personagens que é assim, ai, eu sou diferente, meu Deus, elas são super iguais às outras meninas. Elas são iguais às outras meninas que acham que são diferentes. E aí cria-se um grupo de meninas que acham que são diferentes, mas são todo mundo igual. Então, assim, são personagens que não têm carisma, elas não são legais, elas não são tão inteligentes assim. Eu fico pra morrer, de novo, pra morrer, quando a personagem, ela fala assim, não, porque eu tive uma ideia super bacana, e tu vai ver a ideia é muito mais ou menos, não tem nada, oh meu Deus, ou quando escondem a ideia e todo mundo fica falando, nossa, porque fulano é muito inteligente, e a gente não vê durante a história toda essa personagem sendo realmente inteligente, realmente inovadora, realmente diferente de outras meninas, ela simplesmente é igual a todo mundo, e eu fico irritadíssima, irritadíssima. E o que me irrita mais ainda é quando a personagem, ela tem todo esse discurso de, meu Deus, eu sou muito diferente, e o personagem principal, a gente tem uma visão ali do personagem principal, e ele fala dessa menina como ela é super diferente, mas ele não consegue descrever ela, a personalidade dela. Ela não consegue descrever coisas que não tenham a ver com atributos físicos ou atributos de coisas, de prestações de serviço que ela faz pra ele. Então, sabe, a gente não tem coisas, elementos na narrativa pra nos pautar que realmente ela é uma personagem diferente de outras meninas. Nem o cara que vai ficar com ela não consegue dizer coisas que ela é diferente. É só atributo físico. Nem a personalidade, gente. Nem a personalidade da personagem. Então é muito difícil mesmo.
Gente, é isso. Eu falei bastante nesse podcast de coisas que eu não gosto de um livro. É claro que tem muitas coisas que às vezes eu consigo ignorar, que outras coisas me chamam atenção e aí até dá pra passar pano, mas eu quero saber de vocês nos comentários coisas que vocês não gostam em um livro e se vocês querem que eu fale de coisas que eu gosto, que eu acho legal em um livro. Até o próximo podcast. Tchau!